mais uma vez estamos sendo brindados num encontro tão caloroso e de uma história marcante para a nossa cidade. Nós estamos aqui numa extensão, num trabalho do Amor e Caridade, o Amor e Caridade que tem o seu endereço na Rua Sergipe, uma instituição espírita de 1931, então vai fazer 93 anos, né? Tá rumo aí aos 100 anos. Olha a história de uma organização dentro de uma comunidade e que em algum momento teve esse olhar e buscou fazer essa extensão, buscando alcançar uma população mais carente da periferia e consolidou um trabalho aqui no Jardim Alpino, né? E para a gente é um prazer e a gente tem valorizado muito esse contar a história, resgatar a história e registrar a história de cada uma das organizações, porque às vezes a comunidade e a população não tem conhecimento, né, do valor do trabalho de cada uma. A gente fala sempre que a riqueza que a Arcos enxerga é a diversidade, inclusive, de ações de várias religiões, né? Nós temos instituições espíritas, católicas, evangélicas, todos realizando um excelente trabalho, todas convivendo em harmonia, e o nosso desejo é justamente também que essa consciência dessa convivência em paz, em respeito a cada um dos segmentos, mas todos trabalhando por um propósito que é realizar algo para aquelas pessoas que precisam. Você que mora aqui no bairro sabe bem, depois a gente vai conversar um pouquinho também, né? Então a gente vai começar lá no começo, né? Um pouquinho das informações que vocês têm da origem da instituição do Amor e Caridade. O que vocês têm para contar para a gente? Na verdade, a associação começou na rua Pernambuco, né? Quando foi a primeira ata registrada, em 1931, era lá, né? Mas antes disso já existiam os trabalhos sem registro, sem o CNPJ. E depois teve a inauguração em 1953 ali no prédio da rua Sergipe 410, né? Então esse foi o início, mas tudo com doações, voluntários, sempre foi a base de tudo ali, né? A gente tem o registro e eu, por conta de alguma relação da minha família, né, do meu avô que construiu aquele prédio da Rua Sergipe, meu pai também, né? E meu pai às vezes ele trazia algumas histórias e relatava, né, desse trabalho do início, naquela situação, né, no centro da cidade, uma construção daquele porte para a época, né, e uma atividade espírita foi rompendo barreiras, né, mas a instituição se consolidou, vem realizando todo aquele trabalho lá no centro espírita, né, tem os atendimentos e tal, mas ela também se voltou para fazer um trabalho assistencial, né, alcançar famílias que pudessem receber esse benefício. E aí vocês tem essa história de ter esse braço aqui no Jardim Alpino também. Como é que foi isso um pouco? Quanto tempo está aqui, né? O que aconteceu? Então, o trabalho aqui começou, alguns voluntários da instituição traziam sopa, mas a sopa era feita na casa das pessoas. Então, elas eram armazenadas em galões, né? E trazidas, então era uma logística um pouco complicada, porque é difícil trazer uma coisa quente, né? Chegava aqui o pessoal todo, as crianças tudo em volta, todo mundo queria, todo mundo vinha, e aí então tiveram a ideia de construir uma cozinha para facilitar o serviço de fazer a sopa aqui. Faz 1991 que foi conseguido o terreno aqui. Primeiro terreno. Em comodato, né, a prefeitura doou para a gente trabalhar. E aí foi construindo, fizemos churrasco, almoço, né, para conseguir a construção ali. Para conseguir recursos e estruturando. Já tem uma estrutura razoável aqui, mas sempre precisa de mais, né? Sim. Mas aí o trabalho foi se implementando aqui, foi atraindo as pessoas. Começou com crianças? Começou com os adultos. Com os adultos. Com os adultos, porque era um trabalho de sopa, né? Então as pessoas levavam a alimentação. Aí começou as crianças aparecerem. Sim. Aí as meninas faziam assadeiras de bolo e davam embaixo das árvores para as crianças, para eles ficarem longe da sopa, né? Para não
trabalhar. Se queimando. E Também. não se machucar, né? E aí teve-se a ideia de trazer, depois da sopa, depois da estrutura do prédio, separar as crianças, o atendimento das crianças, né? Que é mais enérgico, barulhento, né? Mais direcionamento diferente. E aí, então, começou a gente fazer o trabalho com as crianças propriamente dito, porque ele não existia. Era um trabalho de socorro, era um trabalho que tinha atendimento médico, inclusive, assim, né? Sim. De remédios, porque os postinhos de saúde são mais novos, mais modernos, né? Então, era todo um trabalho de atendimento médico, que era feito curativos, por médicos mesmo, né? Sim. Que eram voluntários. Então, era mais voltado para o público adulto e agora também está voltando, depois de um longo tempo, a prioridade das crianças está voltando para esse público adulto aqui do entorno do Jardim Alpino. Então você tem os dois públicos, as crianças, que tem esse atendimento, é sempre aos sábados, né? Pelo que você disse. Então sempre aos sábados as crianças vão chegar aqui, então elas vão ter o atendimento, uma espécie de reforço, café da manhã, como é que é isso? Depois do almoço, né, elas tomam café da manhã na salinha de aula mesmo, né? Fazem os desenhos, conversam assim sobre Jesus, sobre o bem, né, bons comportamentos, cidadania em geral, né? E depois elas tomam café da manhã aqui, aí elas descem para pegar o almoço lá para levar. Né? Quantas pessoas são atendidas e como que você sustenta materialmente esse trabalho? Olha, pessoas, eu acredito que umas 120 por sábado, sem ser dias pontuais específicos, como comemorativos, Isso, né? Aí tem um público maior, mas umas 60 famílias, e temos famílias bem numerosas, né? Temos famílias sem bastante criança. Então a gente entrega em torno de 60 kits alimentares por semana, né? E tudo é com doação. Tudo que é entregue, todos os recursos são de doações de alimentos, roupas, doações de gêneros escolares, utensílios. O pessoal se une na campanha da Páscoa para tentar arrecadar ovos de Páscoa. Então nós trabalhamos tudo em meio de doação. O pessoal que doa abóbora, né, mãe? Mandioca, limão. E aí a gente vai conseguindo pão, né? Nós temos doadores fixos semanais que nos ajudam com pão, doadores mensais que nos ajudam com macarrão, a carne moída, e os doadores que também doam leite, arroz. E aí a gente vai, além do preparo desses alimentos para essas famílias, né? Tem esse kit alimentação que a gente entrega semanalmente. Aí eles levam para casa. De acordo com o que a gente ganha, né? Sim. A gente chama sempre muita atenção, porque às vezes tem pessoas que gostariam de ajudar e elas não sabem. Então, essa também é uma forma da gente divulgar, né, e alcançar pessoas para que façam doações, que ajudem, né, de alguma forma. Então, quem estiver assistindo a nossa conversa, o nosso diálogo, quiser ajudar esse projeto que é tão importante, que entre em contato também, que possa contribuir, fazer a colaboração e ajudar a sustentar o projeto, que a gente vê que é um projeto que faz a diferença aqui, né? Faz a diferença, meu amigo? Como é que é? O que você sente? Bom, primeiramente, como morador do bairro, eu só tenho a agradecer, não só porque eu tenho essa honra de conviver com elas, que me ajudaram não só em termos de bens materiais, como ensinamento, como pessoas, sabe? Tô tendo a possibilidade dessa convivência, de crescer como homem. Tinha muito problema em termos de como é que eu posso, com o meu temperamento. Hoje, com essa convivência com elas, tô conseguindo me controlar mais, não ter a visão de que nem tudo é na agressividade, nem tudo a gente resolve na ignorância. E como morador do bairro também,
a estrutura do centro aqui se tornou um ponto de referência, não só para o Jardim Alpino, como o entorno do Jardim Alpino, porque aqui a gente se sente acolhido, tudo que a gente precisa, a gente encontra aqui nesse lugar. Se a gente precisa, não é só, às vezes não é nem em termos de mantimento, bens materiais, às vezes a gente só quer ter pessoas que nos acolhem com carinho, com uma palavra de Deus ali. Às vezes os moradores estão num momento de, assim, eu não falo de necessidade financeira, mas sim de uma necessidade espiritual, assim, de ter um ensinamento, de ter uma palavra amiga, e elas se tornaram essas amigas pra gente aqui. Elas se tornaram esse ponto de referência pra gente. Então aqui, como morador, a gente, tudo que a gente precisa, a gente encontra aqui. Então, a gente só tem a agradecer todo esse trabalho que é feito aqui com as crianças, com os adultos e todas as pessoas que ajudam o trabalho, não só elas, porque tem toda uma logística, uma equipe por trás disso. Então, porque nessa vida a gente não consegue nada sozinho, então tem toda uma equipe por trás disso, então nem todos que ajudam estão aqui para dar a cara, sabe? Tem uns anônimos que estão por trás também. Mas a sua colocação, só fazendo essa observação, que eu acho que a tua colocação trouxe coisas profundas, de muito valor, que são os valores que a gente está buscando na sociedade. Lógico que a carência, a necessidade de material, de mantimento, são necessárias e a gente precisa ajudar, né? Mas tem uma questão que vai além disso, que é necessária, que é a prática do amor, do acolhimento, do respeito, né? De você se sentir ser humano com dignidade e tudo mais. Então, na sua fala traz muito isso. E você se dedica muito, você vem aqui, você ajuda, você cuida. Então é interessante isso, você criou uma relação, né? E a tua atitude ela é muito de gratidão por aquilo que você recebe, né? Ninguém está aqui cobrando nada, mas simboliza que você se integrou a isso, reconhece esse trabalho como importante porque ele auxilia muitas pessoas e você está junto, contribuindo no trabalho. Sem dúvidas. Né? Então, eu não digo, não só estou falando por mim, mas por todo mundo que se beneficia. Como é que é? Beneficia. Isso, exatamente essa palavra. Da estrutura que a gente só tem a agradecer, porque nem tudo nessa vida se é bem material, sabe? Tem as crianças, assim, quando elas chegam no sábado aqui, ô tia, vai ter aulinha para as crianças hoje? Ô tia. Então todo o pessoal que agrega esse trabalho já faz parte da nossa família. Então, eles vêm buscar isso aqui. Isso mesmo, é a reação das crianças quando chegam, justamente a busca daquele momento. Talvez ela espere a semana inteira para aquele momento de estar aqui, de ser acolhida, de ter, né, as atividades. Eu desço a rua, os cachorros vêm junto. Os cachorros conhecem meu Conhece. carro. Que a gente dá comida. Incrível. Vou contar uma coisa, Milton. Está claro que a comunidade local e da região é muito beneficiada. Está ali a testemunha privilegiada, ele tem um olhar bem privilegiado, deu um testemunho muito bonito, muito importante. Mas para quem está assistindo esse vídeo, seria interessante também o depoimento de vocês duas sobre como realizar esse trabalho, prestar esse serviço, modifica a vida da gente que está ajudando. O que vocês dizem? O que esse trabalho significa na vida de vocês? Vocês têm aí
provavelmente décadas de dedicação, né? Sim. Para quem ainda não teve essa experiência, para quem um dia quer experimentar estar a serviço de alguém, o que vocês podem dizer como depoimento, como testemunho de como isso é importante na vida de vocês? Foi e é importante. O que vocês têm a dizer? Para mim, né, é assim, um aprendizado, né? A gente passou por situações aqui muito, de ver quadros muito tristes, né? Agora já melhorou bastante. Mas da gente ver no dia a dia como a gente tem tantos benefícios e não valoriza, né? E sendo que aqui, assim, uma alegria das crianças, eu me lembro, assim, uma experiência tola, né, da minha vida, logo que eu iniciei aqui, e eu não tinha conseguido fazer minha unha, né, e eu tinha que fazer, minha unha estava horrível. E veio uma criança, me abraçou e falava assim para mim: tia, suas unhas dos pés estão tão lindas. E era aquele esmalte velho. Então, eles valorizavam uma coisa tão insignificante e tola, né? E o valor, assim, que eles dão pra gente, enxergam, assim, como a gente fosse alguém a mais, mas a gente não é nada mais. A gente é apenas aquela formiguinha que traz o que os outros doam, porque nós mesmos somos trabalhadores e não tem recurso para cuidar de tudo, né? Mas a gente tem o amor, né? O amor dessas mães que foram nossos alunos, porque já estou há mais de 30 anos aqui, né? Então já casaram, já tenho os filhos. Então a gente faz esse laço, como o Delei falou, esse laço verdadeiro de amizade. E esse trabalho faz parte da minha vida. Eu já não... Minha família sabe que os sábados de manhã é dedicado aqui, então é parte total da minha vida. Eu não saberia viver sem o trabalho aqui, né? E me fez crescer e aprender com eles aí. A gente é tratado com muito respeito. Às vezes elas trazem problemas, né, mãe? Da família, das crianças, pra gente falar. Eles contam coisas, eles vêm abraçar. Coisas que fazem parte da vida da criança. E quando eu comecei aqui, eu era da juventude, né, da mocidade. E eu me lembro de uma história, você vai lembrar também, que a gente estava trabalhando a oração. Ensinar a orar, porque às vezes é um hábito tão esquecido na vida corrida que a gente tem. E ninguém queria rezar, porque rezar na frente dos outros é difícil. E aí eu estava com as crianças e a gente fez uma roda. Você vai agradecer uma coisa. Aí eles agradeciam meu pai e minha mãe, eu agradeço minha família, essas coisas simples, né? Eu agradeço a minha comida. Aí eu cheguei num garoto e eu falei: agradece alguma coisa? Ele fez assim. Aí eu falei: agradece a sua comida. Ele falou: tia, mas eu não tenho comida. Aquilo pra mim foi, de verdade, foi um choque no meu coração, porque, né? E aí eu era jovem, né? Não tinha recursos, assim, nenhum de raciocínio também. E aí eu desci e falei para as meninas, eu falei: eu tenho um aluno que falou isso para mim. E aí as meninas falaram: nossa, quem é? Mostra quem é pra gente ver, pra gente conseguir alguma coisa para dar para essa criança. Porque para mim era tão simples: agradece o pai e a mãe. Tem crianças que não tem pai nem mãe. Agradece a sua comida. Então aquilo para mim foi tão espontâneo: agradece a sua comida, mas eu não tenho. Então aquilo me fez ver assim, como que a gente verdadeiramente tem capacidade de ajudar, tem as coisas para agradecer, tem que trabalhar a gratidão em nós, porque são tão coisas que fazem parte da nossa vivência que às vezes a gente esquece de agradecer um banho, um alimento, uma cama limpa, né? Então isso assim, logo que eu comecei, foi para mim e para quem estava com a gente também um choque, porque a gente foi atrás de alguma coisa para essa criança comer. E isso revela, né, um resultado de muitas das organizações estarem na ponta, né, próximo das populações, das pessoas que precisam, que estão em alguma situação de vulnerabilidade, né? Então há muitos gritos pela cidade, né? Não só de alimentos, de necessidades, mas há muitos gritos de um olhar, de reconhecer, de ver o valor de cada um do ser humano, que somos todos irmãos, né?
Então, também um trabalho na comunidade, na sociedade, dela se movimentar para uma sociedade melhor que a gente quer construir, né? Onde todos se reconheçam, todos se respeitem, né? E todos possam atuar para que aqueles que estão numa situação mais difícil possam ser melhor tratados, alcançar uma condição melhor de emancipação, de dignidade, que isso é tão necessário. Então, a partilha ela vem disso, né? Há muitas pessoas que têm condições, que podem contribuir para as organizações, partilhando para alcançar essas pessoas, porque você dá uma condição material, mas você dá uma condição de diálogo, de amizade, de conversa, de elo, de ligação, de confiança, de respeito, e aí a gente pode, a partir daí, conduzir essas pessoas para uma outra condição, um mercado de trabalho, né, uma atenção especial às vezes que necessita, né, e tudo isso vai criando um movimento que vai trazendo um resultado que a gente deseja muito, de melhorar a vida das pessoas, né? Milton, me chamou muito a atenção que ele usou a palavra família para definir a natureza do relacionamento entre as pessoas aqui. Ah, então, sim. ele falou que é uma família. Sim. Mas também me chamou muito a atenção a relação de vocês duas, porque vocês estão nesse trabalho, são mãe e filha. Para encerrar minha participação nessa conversa de hoje, eu queria saber um pouco disso. Como é que você foi preceptora dela nesse caminho? Porque eu imagino que tenha sido assim, né? Como é que você abriu a porta para ela passar e assumir para a vida dela? Se é que foi assim, estou imaginando aqui, né? Conta um pouquinho dessa história bonita, que eu suponho que seja bem bonita, pelo que eu estou vendo. Quer falar já? Quem fala? Aqui, nesse trabalho, especificamente, a gente que começou, porque a gente era da mocidade, né? Então, a nossa professora, que trabalhava, ajudava na sopa, ela convidou a gente para vir. E quando eu vim aqui, porque a gente está no estado de São Paulo, né? A gente é um estado mais rico, a gente não imagina que existem coisas em Catanduva, família com 10, 12 filhos, pessoas que moram em situações tão gritantes de necessidades, né? E aí eu estava no colegial, e aí eu comecei a vir, aí falei, mãe, vamos, aí foi assim, esse trabalho. Ela que me mostrou. Nesse aqui foi, nesse foi. Mas assim, nessa parte de já estar no voluntariado, de já estar trabalhei ajudando, em outros lugares, né? Então ela teve uma inspiração a partir, provavelmente, do que a senhora já fazia. Já fazia. E aí, quando eu vim que ela falou, mãe, as crianças, a gente vai cortando o pão e as crianças vão catando os farelinhos, eles ficavam em volta da mesa pegando os farelinhos de pão. Então isso... Para poder comer, eles chegavam a brigar, de certa maneira, pelos farelos de pão. Eu não estava aqui nessa época, mas eu escuto sempre eles falar sobre isso. Que as crianças chegavam a não se agredir, mas assim a ter... Disputavam. A se disputar para ter aquele farelinho de pão para poder comer, que para muitos a refeição que é servida aqui, para determinadas pessoas, acabam sendo o único alimento de sei lá, da semana. Que muitos aqui é o que se encontra, que vem muitos moradores de rua. Então, para eles acaba sendo uma refeição ali de dias sem comer. E quando eles chegam aqui e vê o carinho que elas têm por eles, aquilo lá para eles acaba sendo mais importante do que até o próprio alimento, porque... É o alimento da alma, vamos dizer assim, né? Foi bem que vocês tinham citado. Ali eles se sentem humanos. Para muitas pessoas pode não ser nada, sabe? Mas para nós que é morador do bairro, eu não vou falar que eu não passo fome, que é mentira. Hoje eu tenho meu trabalho, graças a Deus. Mas elas sempre, quando eu precisei também, me ajudaram. Claro que dentro das situações delas, me ajudaram muito, não só financeiramente, mas sim com conselhos, principalmente com a Jaque também, que às vezes eu sempre brinco com ela,
porque eu estou pagando meus pecados aqui no Alpino. E então ela se tornou uma pessoa que eu me sinto bem de estar conversando com ela, com a mãe dela, que sempre está me aconselhando a estar indo para o bom caminho, sabe? São pessoas que estão me ensinando a deixar aquele delay de antigamente de, às vezes, falar as coisas sem pensar, reagir por impulso, retrucar já na ignorância. Muitas das vezes eu estou crescendo como pessoa, sabe? Devido à convivência com elas, de ver o carinho que elas têm por mim, pelos moradores aqui do bairro, de elas tratar bem, não só eu que ajudo ali dentro, como todo mundo que frequenta o centro. Elas tratam todos iguais e com todo o respeito do mundo, sabe? E vocês estão convidados a estar aqui num dia de sábado, que vocês vão comprovar isso que eu estou falando, o tanto que o pessoal é grato pelo trabalho que é feito aqui no dia de sábado. Então, para muitos, você vê até a cachorrinha gosta do centro aqui. Então, isso também mostra muito assim, todos que trabalham, né, que estão envolvidos. Tem outros que não estão presentes, sabe, mas a gente que todo sábado tem tá contato aí. com vários que estão envolvidos nesse projeto, em outros, né? E o importante é mostrar, assim, um lugar de muita simplicidade, Sim. mas de muita entrega, de muita doação, né? Dessa percepção, dessa sensibilidade, do acolhimento que faz essa diferença que ele está falando. E a gente vê que a comunidade, as pessoas têm essa carência, né? E muitas vezes são medidas por fato de ser um morador de rua, uma situação de rua, e são seres humanos. Então a gente precisa ter realmente essa trava rompida daqueles que têm preconceito, para que todos possam ser acolhidos, tratados com dignidade e terem suas vidas a perspectiva da transformação. E isso é possível, né? Ele está dando um depoimento daquilo que ele sente, de que ele já teve muita mudança na vida dele, não só a partir da ajuda, né, material, de alimento, alguma coisa que pode ser tido, mas principalmente essa ajuda do acolhimento, do respeito, do diálogo, dos conselhos, né, de se sentir digno. E isso é muito importante, a gente precisa ter essa prática como uma prática comum na sociedade. Verdade. Né? E então a gente agradece muito, só fazer um fechamento, né? Lembro de alguns nomes pela nossa convivência no Amor e Caridade, o Diomar Zeviani, meu avô que construiu aquele prédio da Rua Sergipe, Domingos Vieira da Cruz, meu pai também, né? Me contava alguns detalhes. Então a gente sabe que tem toda uma história de muita gente que passou, trilhou esse caminho, ajudou, né? As nossas organizações têm essa riqueza, esse valor das pessoas que começaram e as que levaram adiante e estão hoje atuando. Então todas têm muita importância. A gente sabe que a gente está, na verdade, aqui ganhando muito, né? Com esse pequeno gesto, com essa atitude que a gente faz, mas há um ganho desse olhar para enxergar uma sociedade diferente que a gente quer construir, avançar, progredir, para ser uma sociedade muito mais humanizada, muito mais calorosa, muito mais humana, fraterna, né? E é isso que a gente traz como mensagem, que eu acredito que está muito dentro do que o Amor e Caridade realiza na nossa cidade, em Catanduva. Muito obrigado. Apenas no fechamento, assim, a Arcos, ela está realizando essa visita a todas as organizações filiadas e tem alguns objetivos nessa atividade. Um deles é dar mais visibilidade, outro deles é criar uma empatia entre diversas organizações para a constatação de que, na verdade, eles são co-irmãos mesmo, eles são um trabalho semelhante, com as suas particularidades, mas existe uma semelhança, todo mundo está a serviço da pessoa vulnerável. E que a gente vai dar passos, a Arcos vai dar passos importantes nesse ano, e vocês estão convidados a estar cada vez mais próximos da gente e a gente próximo de vocês. Agora, em março, a gente vai ter uma assembleia importante, em abril a gente vai eleger uma nova diretoria, a gente gostaria que vocês estivessem juntos lá com a gente, porque juntos a gente consegue ter ideias, a gente consegue pensar melhor e realizar melhor. É um compromisso nosso estar mais presentes aqui com vocês também.
Fala um pouquinho disso, da Arcos, como é que vocês enxergam a Arcos, né? O que foi a Arcos nesse cenário das organizações? Então, a Arcos veio unir as organizações, né? E nos trazer um conhecimento também como pessoa do quão grande é a nossa cidade em relação ao terceiro setor. Quantas vertentes dos trabalhos assistenciais existem aqui que às vezes a gente não conhecia, não tinha essa noção. Então a Arcos trouxe para nós esse direcionamento. Muitas vezes eu não uso isso, mas aquela instituição especializada numa cadeira de roda, numa cadeira de banho, em coisas para instituições de idosos, para instituições de acolhimento de pessoas, né, que estão nas drogas. Então nos amplia os horizontes e nos faz assim nos sentir acalentado, no sentido que tem alguém mais fazendo isso, tem alguém mais assim como eu aqui lutando, como nós, né, lutando para as dificuldades, também tem alguém compartilhar os ganhos, sejam eles materiais, mas que uma instituição consiga é uma alegria para todas as outras, né? Quer falar alguma coisa? Aí também, com o passar dos anos, a gente vai adquirindo uma confiança das pessoas, né? E ligada aí a Arcos, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente coloca no grupo, né? Se alguém tem, passa, né? Ou se a gente tem que não utiliza, passa para outro. Então é um intercâmbio entre as próprias entidades, né? Porque a Arcos é o conjunto de todas elas. Então, A Arcos não é a diretoria. A Arcos não é um grupo de pessoas que está ali. A Arcos não somos nós. A Arcos somos todos. somos todos, né? É interessante mesmo isso. É né? interessante essa visão, né? Sim. Que todos estão interligados. Uma instituição atende a criança aqui, a outra atende o pai ali, e cede a cadeira de roda dali. Então é essa ideia mesmo, que somos todos iguais. Todos unidos a um único propósito. Isso. Então, muito obrigado pela oportunidade Obrigada de pela vir, visita. ver vocês, aprender um pouco mais do que vocês fazem. Foi muito bom te conhecer. Parabéns pela sua ajuda, que você foi ajudado, mas você é uma grande ajuda para a instituição. Ele é. Parabéns Ele a está todos. sempre aqui. Agradecemos a todos, obrigado, Valeu. foi um prazer, gente. Igualmente.